Olá para você que acompanha a nossa programação em todo o Brasil. Olá, seja bem-vindo ao Pix News especial de sábado e nessa edição você vai ver. O OMS declara a varíola do macaco não é mais emergência sanitária global. Google entra na concorrência e abre chatbot de inteligência artificial. Ferramenta está disponível para 180 países. Na União Europeia, avançam proibições para inteligências artificiais. Essa é a primeira norma de IA no mundo. Crise no mundo. Espanha e Canadá enfrentam crises hídricas e investem milhões em melhorias e no combate a incêndios. Crise diplomática coloca em xeque relação entre China e Canadá. Celesc anuncia maior investimento da história. Além de ampliação na rede de distribuição, o estatal investirá no corredor elétrico para abastecimento de veículos. Na agenda cultural, vamos falar da Meca. Mostra de cinema dá destaque a filmes de temática socioambientais. 3 cidades são contempladas. E você vai ver ainda Agropolo 2023. Feira agropecuária movimenta Paulo Lopes nos próximos dias. Expectativa é de R$2 milhões em negociações. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. Depois de um ano, a OMS declarou nesta quinta-feira que a Mpox, antiga varíola do macaco, não é mais uma emergência de saúde global. A declaração vem um ano depois dos alertas sobre a propagação. O anúncio acontece uma semana depois da instituição ter levantado o alerta máximo para a Covid-19. Yesterday, the Emergency Committee for Mpox met and recommended to me. Ontem, o Comitê de Emergência para a Mpox se reuniu e me recomendou que o surto internacional não representa mais uma preocupação de saúde pública internacional. Aceitei o conselho e estou satisfeito de declarar que o Mpox não é mais uma emergência de saúde pública. That the Mpox is no longer a global health emergency. Em maio de 2022, surtos da doença começaram a ser registrados na Europa e nos Estados Unidos, fora das dezenas de países da África Central e Ocidental, onde a doença é endêmica. No total, já foram registrados mais de 87 mil casos em 111 países. Com 140 mortos, o Mpox é caracterizado por erupções cutâneas que podem aparecer nos órgãos genitais ou na boca. O Google anunciou nesta quarta-feira a abertura do chatbot Bard, concorrente do ChatGPT, apoiado pela Microsoft, para 180 países em inglês e anunciou a integração desta tecnologia a várias outras plataformas, inclusive a ferramenta de busca online. O lançamento em novembro do ChatGPT, projetado pela empresa californiana OpenAI e financiado principalmente pela Microsoft, deu início a uma corrida frenética pela inteligência artificial generativa, que é mais criativa, capaz de gerar textos, imagens e até obras de arte, em vez de simplesmente analisar ou agir com base nos dados existentes. O Google respondeu ao lançamento do ChatGPT com o Bard, aberto ao público de forma limitada no mês de março deste ano. Atualmente disponível apenas em inglês, japonês e coreano, o novo chatbot em breve poderá conversar em 40 idiomas. Espera-se ainda que se torne multimídia, ou seja, que possa integrar imagens às perguntas e respostas dos usuários. A empresa também mostrou como a busca online irá mudar gradualmente, com respostas escritas para as perguntas dos usuários acima dos links tradicionais e a possibilidade de interagir com a interface, solicitando esclarecimentos, por exemplo. O novo Google estará disponível nas próximas semanas e a empresa abriu uma lista de espera na qual os usuários podem se inscrever para utilizá-lo em algumas semanas. Atualmente, o Bard não é suportado no Brasil. A regulamentação das inteligências artificiais deu mais um passo nesta quinta-feira no Parlamento Europeu. Deputados aprovaram a limitação do uso no bloco, mas com a continuidade de incentivos ao setor.
O projeto para regulamentar a inteligência artificial na União Europeia superou nesta quinta-feira uma etapa importante ao receber a primeira aprovação dos eurodeputados que pediram novas proibições e uma análise mais profunda do fenômeno ChatGPT. Os eurodeputados das comissões permanentes de liberdades civis e de proteção dos consumidores aprovaram por ampla maioria a limitação do uso da inteligência artificial no bloco, mas com a continuidade dos incentivos ao setor. O texto vai ser apresentado ao plenário do Parlamento em junho e, em caso de aprovação, as negociações vão ter início com os Estados-membros da União Europeia para a redação de uma lei definitiva. A Comissão Europeia propôs há 2 anos um projeto de regulamentação das inteligências artificiais, mas a análise parlamentar foi mais longa que o previsto e sofreu um adiamento devido às polêmicas sobre os perigos das ferramentas capazes de criar textos ou imagens. Os eurodeputados consideraram a votação desta quinta-feira histórica e afirmaram que esperam concluir o processo com a implementação da primeira norma no mundo sobre inteligência artificial. O texto aprovado inclui alguns dos principais eixos da proposta apresentada em 2021, mas também sugere a proibição da vigilância biométrica, do reconhecimento de emoções e do uso de sistemas de inteligência artificial para a vigilância policial antecipada. Pois é, parece que não é só aqui que a tecnologia e as novidades assustam parlamentares, não é mesmo? Censura aqui, proibição lá, do outro lado do Atlântico. O que isso tem de semelhança? Tudo. Vejam, os deputados, senadores, até mesmo os chefes dos executivos são eleitos para nos representarem, certo? Sim, em tese sim. Mas na prática, quando chegam lá, depois de ganharem as eleições, eles sentem o poder do poder. É isso mesmo, não é redundância. Ao chegar lá, muitas vezes, e muitos deles, mudam o interesse. Esse caso da proibição de alguns avanços na inteligência artificial lá na Europa até tem alguns fundamentos, relacionados a uma série de questões, inclusive de quais áreas se pode ou não aplicar a tecnologia. Já aqui, a questão que envolve a regulação das plataformas digitais vai numa direção de regular a nossa opinião. Mas só a nossa. Vejam bem, a deles, dos políticos lá de Brasília, não será afetada. É que o projeto que eles propõem os coloca numa espécie de liberdade sem limites, assim como eles já usam desse artifício lá no Congresso, a chamada imunidade parlamentar. Basta as investidas contra quem ousou questionar o projeto para a gente ver as intenções dos nobres legisladores e até mesmo do governo, protegido pelo Supremo Tribunal Federal. A última do ministro Alexandre de Moraes impôs multa de R$100 mil para quem for flagrado utilizando VPN para acessar a plataforma Telegram. É uma piada. Tramita também lá no Congresso o PL Anticensura, que busca coibir exatamente esses atos arbitrários que tentam nos proibir de questionar qualquer coisa. A proposta busca incluir 2 artigos na lei de abuso de autoridade. Sim, porque os engravatados e os togados usam do poder, aquele que eu falei aqui no começo, para nos podarem. Um dos artigos previne sobre a retirada e alteração de conteúdo político em propriedade privada e o da suspensão ou derrubada de plataformas pela mesma motivação, como estão tentando fazer agora com o Telegram. Quem não usa o Telegram e não está nem aí, cuidado, porque pode chegar no Instagram, pode chegar no Facebook, pode chegar no Twitter, pode chegar no WhatsApp. Será? Bom, esse projeto é uma luz no fim do túnel, mas que é preciso enfrentar, pois as ditaduras vivem de 2 coisas principais: propaganda e censura. As duas, ao que parece, já estão bem encaminhadas aqui no Brasil. Eu fiz um breve levantamento, vou trazer mais dados mais adiante ao longo da nossa programação. Censura a gente já está tendo, né? Porque o Telegram, primeiro o Google tentou informar, gente, o projeto não é bem assim, né? Não é projeto de fake news. Porque
porque já tem prerrogativa para derrubar fake news, eu já falei aqui, não quero ser repetitivo. É um projeto para controlar o que cada um vai poder falar. É bem isso que eles estão falando, o que o Google quis dizer. E aí o Congresso se doeu. O ministro Alexandre de Moraes, o Supremo, também se doeu. Agora, nessa semana, o Telegram, que também protocolou uma mensagem, postou uma mensagem para os usuários informando que o PL busca censurar a afronta à democracia, porque sim, a Constituição diz que nós temos o direito de nos expressarmos e isso é uma prerrogativa da democracia. Bom, se não é isso, então a gente não sabe o que é democracia. E a censura a gente já está aí, né? O próprio Flávio Dino mencionou em alto e bom tom, numa audiência no Congresso, de que, vejam bem, de que se não passar lá no Congresso, onde esse é o único órgão brasileiro que tem o poder de criar leis, é só o Congresso Nacional, é só a Câmara dos Deputados e o Senado que tem a prerrogativa de criar leis nesse país, e nos estados as assembleias e nos municípios as câmaras de vereadores. No entanto, ele disse que tudo bem, que se não passar lá, se esse lobby, como ele chamou, das Big Techs não permitir que passe esse projeto lá, vai ser de outras maneiras. Ele deixou o recado, ou seja, vai ser por meio do Supremo, de decretos. Então a gente já tem a censura. E a outra prerrogativa das ditaduras, né, das ideologias mais à esquerda, é usar a propaganda, né, que muito foi questionado, né, porque o governo Bolsonaro reduziu propaganda, reduziu milhões de investimentos na Rede Globo, nas principais emissoras, os sites de esquerda aí piraram porque não tinha. Eu vou trazer aqui ao longo da semana informações que esses que falavam mal do governo anterior e agora só passam pano do governo atual estão lá com mídias do governo federal, né? Misteriosamente estão recebendo bastante. E aí a gente mostra que só em 3 meses de governo, nos 100 dias de governo Lula, já foram gastos 32 milhões de reais com propaganda, das mais variadas. Algumas coerentes, como campanha de vacinação, né? Orientação para os jovens se alistarem nas Forças Armadas, né? Outras nem tanto, né? E aí, nesses 3 meses, quem foi a líder, obviamente, é a Rede Globo, o Grupo Globo, com 11,6 milhões de reais do governo federal em investimentos em publicidade. Portanto, aí a gente já tem um sinal bem forte de 2 artimanhas, 2 táticas, eu posso dizer assim, bem utilizadas pelos governos de esquerda e mais adiante, né, mais à frente, não estou dizendo aqui que isso é uma ditadura, mas uma prática bem utilizada pelas ditaduras, porque a história comprova isso, né, que usavam-se bastante dessas informações. E a outra preocupação que chama muito a atenção nessa pegada aí de investimento publicitário e de tentar frear, criar uma agência que vai dizer o que o Marcelo pode ou não falar aqui, é a situação do controle, porque eles querem que alguma parcela das pessoas seja proibida de se manifestarem, de se falar, e aí eles vão ter essa liberdade, porque eu falei aqui, os políticos podem falar o que quiserem, não vai ter nenhuma censura ou não vai ter nenhum controle sobre o que eles falam, que está tudo certo, é para ser aí sim para o político e para todo mundo. E quem usar da má fé, quem usar de palavras de baixo calão, quem ofender ministro, quem ofender político, né? Não fazer a crítica que o político está fazendo coisa errada ou não. Eu digo é ofender a honra, né? Tem todas as prerrogativas legais, porque o que não falta nesse país é lei, né? Para coibir qualquer tipo de coisa. Então me chama muita atenção, me traz muita estranheza essa tentativa de controlar e ao mesmo tempo usar uma ferramenta muito forte do veículo de massa, porque a televisão ainda aberta ainda captura aí 70% da audiência, numa tentativa de talvez vender somente o peixe deles e coisas que qualquer um pode questionar ou achar que está errado no governo, não ter espaço para publicar. Então esse é o nosso alerta. E essa declaração também do ministro Flávio Dino nos faz pensar que o legislativo parece que não tem mais trabalho, não existe, ou seja, está ganhando sem ter o que fazer, porque na medida em que não precisa mais passar pela aprovação desse legislativo e as coisas serão postas, ou melhor, serão impostas na marra, não há mais trabalho então
para toda essa gente. Eu acho que é bem na marra, ele não usou essa palavra, mas ele quis se direcionar bem nessa situação. Se não vai desse jeito, vai na marra. É certo, Thiago. E a seca e o calor estão alimentando incêndios florestais sem precedentes no Canadá. No total, já foram queimados 390 mil hectares. Vegetação seca, recorde de temperatura e ventos fortes. Esse acúmulo de fenômenos explica por que Alberta, no oeste do Canadá, está experimentando incêndios florestais de uma magnitude sem precedentes este ano. A extensão dos incêndios e o aparecimento antes do normal ilustram os impactos da mudança climática, dizem os cientistas. Devido à localização geográfica, o Canadá está esquentando mais rápido que o resto do mundo. Esses fenômenos, portanto, estão cada vez mais propensos a se repetirem com frequência. No total, já foram queimados 390 mil hectares. Isso é 10 vezes mais que um ano normal. Quase 30 mil pessoas receberam ordens para deixar suas casas, enquanto centenas de bombeiros trabalham para controlar as chamas. A grande maioria dos incêndios ocorre por uma ação humana, produzida por cigarro, fogueiras que não foram apagadas adequadamente e, às vezes, atos mal intencionados. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o governo da Espanha anunciou um pacote bilionário para combater a seca. A ONU afirma que 75% da Espanha corre risco de desertificação com as mudanças climáticas. Serão investidos quase 2 bilhões e 200 milhões de euros, o equivalente a mais de 11 bilhões de reais, para combater a intensa seca no país e o impacto no setor produtivo. Mais da metade do valor vai ser destinado principalmente para aumentar a disponibilidade de água e outro grande montante para ajudar agricultores e pecuaristas. A situação de seca acumulada e de redução de chuvas nos últimos anos, e em particular neste primeiro trimestre de 2023, é sensível, delicada nas baías de Guadalquivir, nas bacias da Andaluzia, nas interiores da Catalunha, e é necessário vigilância especial nas de Guaidana, Júcar e Segura. O pacote busca adotar medidas urgentes em matéria agrária e hídrica em resposta ao agravamento das condições. O investimento pretende construir novas infraestruturas como estações de dessalinização, além de duplicar a reutilização das águas urbanas. Ao mesmo tempo, vai custear a redução das tarifas pagas pelos produtores para terem acesso à água. Dados do Ministério da Transição Ecológica indicam que os reservatórios do país operam no momento com menos de 50% da capacidade. A ONU afirma que 75% da Espanha corre risco de desertificação com as mudanças climáticas. A ONU fez um alerta nesta terça-feira para a onda de violência extrema no Haiti, que matou centenas de pessoas. Gangues lutam pelo controle territorial de Porto Príncipe e chegaram até a disparar indiscriminadamente contra pedestres. A violência no Haiti deixou um rastro de mais de 600 mortes somente no mês de abril, nos bairros controlados por gangues. A ONU pediu o envio urgente de uma força de apoio para atuar na região em busca de controle. Somente no mês de abril, mais de 600 pessoas foram mortas em uma nova onda de violência extrema que atingiu vários distritos na capital, de acordo com informações reunidas pelo Escritório de Direitos Humanos integrado ao Haiti. Isso depois da morte de pelo menos 846 pessoas nos primeiros 3 meses deste ano. Isso soma um total de 1.446 pessoas mortas, com mais 393 feridas nos últimos 3 meses e 395 sequestradas. O Haiti, nação mais pobre do hemisfério ocidental, foi devastado pelas atuais crises de segurança, política e de saúde. Agora, gangues armadas controlam grande parte da capital. Em um relatório trimestral publicado nesta terça, a ONU destaca que a violência não só está mais intensa e frequente, como se propaga à medida em que as gangues tentam expandir o controle territorial.
Entre outras táticas usadas por esses grupos, o relatório menciona incidentes durante os quais franco-atiradores abriram fogo de maneira indiscriminada contra pedestres e residências, além de casos de pessoas queimadas vivas nos transportes. O estado catarinense está entre os que mais produzem e exportam mel no Brasil. De olho no setor, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina relançou nesta semana a Frente Parlamentar de Apicultura e Meliponicultura. Para auxiliar os criadores de abelhas e defender os interesses da cadeia produtiva catarinense, a Assembleia Legislativa relançou a Frente Parlamentar da Apicultura e da Meliponicultura. Nós estamos reinstalando a nossa frente parlamentar exatamente para nós termos uma ferramenta nas mãos para debater, discutir ações políticas e programas voltados à apicultura e meliponicultura no estado de Santa Catarina. Santa Catarina está entre os estados que mais produzem e exporta mel no Brasil. São mais de 16 mil produtores. Além de alavancar a economia, o cultivo também é essencial para o meio ambiente. Santa Catarina ela é referência no Brasil em produtividade, é referência no mundo em qualidade. Nós levamos a medalha de melhor mel do mundo nos últimos 6 concursos mundiais. Nós temos o maior projeto de mel orgânico do mundo em Santa Catarina. E o Brasil, como um todo, exporta em torno de 90 a 95% do mel orgânico de todo o mundo. Então, Santa Catarina tem, sim, uma importância grande na economia com abelhas, mas, sem dúvida, o maior benefício é a transversalidade que ela tem, através do serviço de polinização para as culturas e na polinização do nosso bioma. A Mata Atlântica é o bioma que mais depende de insetos para a polinização. E a abelha é o principal deles. Ainda existem muitos desafios, mas os representantes do setor estão confiantes nos avanços que devem vir com a reinstalação da frente parlamentar. Com certeza, com essa frente parlamentar agora forte, nós vamos ter algum resultado que comece a abrandar mais os caminhos dos meliponicultores. Se a abelha desaparecer, o planeta ele desaparece também, e junto com o planeta, cada um e cada uma de nós. Portanto, é um desafio muito grande para que a gente cuide das abelhas, para que nós possamos ter a vida e vida com qualidade no planeta. E a cidade de Paulo Lopes vai realizar a segunda edição da Agropolo. O evento será realizado no Parque de Eventos do município. Em uma estrutura maior que a do ano anterior, a Agropolo 2023 pretende movimentar ainda mais o setor pecuarista de Paulo Lopes e região. Para nós, a Agropolo surgiu como uma grande vitrine. Nós acreditamos muito nessa ideia, porque temos bons produtos, só que em casa a gente fica muito limitado quanto a vendedores, compradores, e a Agropolo veio para juntar isso tudo. Gente querendo vender, gente querendo comprar, então para nós é muito gratificante. Então, o ano passado já foi uma surpresa, né? A gente esperava aí umas 5 mil pessoas e nos deparamos com 25 mil pessoas no evento, né? E esse ano, quando a gente começou a organizar, foi mais tranquilo, porque o pessoal já sabia qual era a proposta da Agropolo, né? Então, as pessoas foram nos procurando, os produtores foram já se organizando com antecedência, o setor de alimentação também foi mais, né? Já viram que tem potencial e o pessoal investiu mais na feira, né? E a gente praticamente dobrou o tamanho esse ano. Serão mais de 400 cabeças de gado leiloadas, entre terneiros de 7 a 8 meses. Todos ofertados por produtores de Paulo Lopes, além de outros 30 puros de origem, vindos de cidades da região. A expectativa dos organizadores é de uma movimentação econômica acima de 2 milhões de reais. Aqui nós vamos ter POs, que são os puros de origem, touros de diversas raças, tanto europeias quanto zebuínas. Dos leilões dos terneiros, teremos diversas raças, Nelores, Brangos, Angus, Braford, alguns Nelores pintados. Então, assim, a gente está conseguindo trazer um pouquinho de cada, mas um pouco, muito bom, das melhores raças que a gente tem hoje que são comercializadas no mercado. Nós estamos com uma expectativa esse ano de movimentação econômica mais de 2 milhões, né?
e de gado, de máquinas, do setor que está aqui, né? Fora o que está em torno, né? Pousadas que são movimentadas, é padaria, é mercado, são lojas que as pessoas estão indo comprar, as próprias lojas postando, né? Que como o movimento já aumentou, porque estão procurando roupa, né? Então, empresas que estão vindo nos procurar porque querem de alguma forma se identificar no município, né? Se mostrar no município. Além do leilão dos terneiros, nessas cocheiras estarão quase 70 cabeças de gado puros de origem, número maior que do ano passado. Também terá um espaço para exposição de animais, como equinos, ovinos, coelhos e peixes. Na exposição de animais está um ouro, né, de gado de corte. Corro o risco aqui a dizer que já vamos ser uma referência de exposição, né, com produtores aí de genética dos melhores que tem em Santa Catarina. Porque o ano passado a Agropolo se consolidou no mercado, esse ano nós tivemos procura dos produtores, ano passado a gente saía atrás dos produtores e pedia para que eles viessem, esse ano foi diferente, as pessoas nos procuravam. E então assim, hoje a Associação dos Pecuaristas vem trabalhando, nós somos muito novos ainda, apenas 3 meses aí a gente está engatinhando, mas com a visão lá na frente. Nós temos bons produtos, bons produtores e a gente está atrás do melhoramento genético. A gente quer produzir o que o mercado está precisando. A Agropolo será realizada em 3 dias, no Parque de Eventos da cidade, que além da comercialização de gado, terá espaço gastronômico, cultural, equipamentos agrícolas e apresentações musicais. Leilão, nós dobramos o leilão também, antes foi 1 dia de leilão, esse ano vão ser 2. E no domingo nós incluímos agora o desfile de carro de boi, porque a Agropolo é isso, né? Ela mistura o agro, mistura a cultura, mistura o local, né? Então essa é a proposta. E convido a todos para que venham ver, venham prestigiar, porque os nossos terneiros estão acima da média. O deputado estadual catarinense Mário Mota visitou nesta semana algumas cidades da região sul de Santa Catarina. O parlamentar visitou as bases e conversou com lideranças locais. É a 2ª vez que o deputado consegue fazer uma viagem em loco após o acidente doméstico que ocasionou uma lesão no joelho. Passo por aqui para agradecer muito a confiança dos votos que recebi e para me colocar à disposição das lideranças, dos moradores de Garopaba e de toda a região. E agradecê-los também por terem me recebido durante a campanha e por terem me permitido dizer às pessoas, por exemplo, que eu fiz uma campanha inteiramente sem dinheiro público, sem fundo eleitoral, sem fundo partidário. Sequer os santinhos eu recebi do partido, agradeci. Nós mesmos produzimos com o voluntariado, com muita gente nos ajudando. Mário conversou com a nossa equipe sobre o trabalho que vem realizando na LESC. Entre os destaques está a criação do edital para o recebimento das emendas impositivas. Isso permitirá a destinação de verbas por meio de escolhas únicas e exclusivamente técnicas. Eu respeito profundamente todas as formas de distribuição desse dinheiro. Mas como eu sei que não é um dinheiro do deputado, como eu sei que é parte de um bolo, eu não chamo de dinheiro público, mas de dinheiro fruto das contribuições de todas as pessoas que estão nos acompanhando, eu entendi que deveríamos fazer um edital, receber projetos do estado inteiro e fazer uma seleção dos melhores projetos que vão receber no ano que vem, uma vez que esse ano nós fazemos a seleção, e a partir do ano que vem eles devem receber o que lhes couber de emenda, que eu passo a chamar de emenda participativa, mais do que uma emenda impositiva. Se você entrar em deputadomariomota.com.br/emendas, você vai ter todas as orientações. Se você integra uma instituição estadual, se você integra uma prefeitura, uma Câmara Municipal, se você tem uma ONG sem fins lucrativos, organizada, com a documentação, não deixe de apresentar o seu projeto. O parlamentar também vem trabalhando em um projeto de fiscalização chamado Educação Nota 10, que tem como objetivo a fiscalização de contratos de reforma e ampliação, qualidade e fornecimento adequado de alimentação escolar, suporte às escolas com baixo desempenho em educação, com base no IDEB. Nós estivemos na Secretaria da Educação, propusemos ao secretário Aristides Simadon, ao Tito Lívio, que é o seu chefe de gabinete,
receber uma contribuição do nosso gabinete, independente de cores partidárias. Na noite de ontem, a Alesc aprovou por unanimidade a reforma administrativa. No entanto, Mário destaca para o artigo que foi votado em separado e também foi aprovado, no qual permitirá que alguns servidores da Casa Militar extrapolem o teto salarial. Respeito profundamente quem receberia e vai receber, porque acabou sendo aprovado a manutenção deste item, mas pelo menos 9 deputados se posicionaram ao votarem em separado, depois da aprovação da medida da mudança completa proposta pelo governador, especificamente esse item. Eu tenho a impressão de que seria o mínimo da coerência quando você fala em trato do dinheiro público. O parlamentar deve seguir visitando outras cidades da região. Eu estou inteiramente à disposição de todos. deputadomariomota.com.br é um site com essas informações, com a possibilidade de você inscrever o seu projeto para as emendas participativas nesse site. E a qualquer momento nós estamos à disposição, sempre que pudermos ser úteis. E como eu costumei falar em 36 anos de Jornal do Almoço e no final do Jornal Nacional, vamos fazer uma boa tarde. Só que agora pode ser noite, madrugada, manhã, mas vamos fazer um grande dia pela frente. E você vai ver a seguir: cidade do litoral catarinense inaugura novo ponto turístico. Mostra Encantos do Sul de Cinema Ambiental busca conscientizar a população por meio da 7ª arte. Procura por presente para o Dia das Mães aquece o comércio. E tem a previsão do tempo para os próximos dias. É depois do intervalo, voltamos já. A cidade de Garopaba, conhecida pelas belas praias, agora tem um novo atrativo turístico. A Lagoa do Macacu, na região norte, recebeu um mirante. O novo espaço foi entregue essa semana para a população e turistas. Com vista para a Lagoa do Macacu, a paisagem fica ainda mais bela no entardecer, com o pôr do sol na cadeia de montanhas. No horizonte, a Ilha do Coral, as dunas do Siriu e o rio Siriu completam a paisagem apaixonante. O Mirante do Macacu, que é situado na divisa entre Areias de Macacu e Macacu, esse já é um projeto de muito tempo. E um projeto também do município que prevê trazer vários mirantes para todas as regiões de Garopaba. A nossa ideia é fomentar o turismo limpo, onde as pessoas conseguem levar uma marca da cidade, uma simples foto que fica eternizado em momentos históricos da nossa cidade. A obra teve um investimento de mais de R$850 mil. Esse é o primeiro mirante feito no município. Segundo a administração municipal, a ideia é que sejam criadas estruturas como essa em outras localidades turísticas de Garopaba. A gente tem vários mirantes já planejados, alguns em execução, e finalizado nós temos este mirante aqui do Amor, o Mirante do Macacu. Então, em breve, nós teremos em outras comunidades e outras localidades, que ainda é surpresa, outros mirantes também. O espaço terá no futuro um local para comercialização de alimentos. O vencedor da licitação será responsável pela zeladoria do local.
A maior dificuldade com nossa gestão não é inaugurar, se manter, né, e manter o espaço de forma realmente adequada. Então, para isso, a gente fez um processo licitatório onde uma empresa vai ter o trabalho de fazer a zeladoria do espaço. Mirante do Amor leva esse nome pela história dos responsáveis pelo projeto da obra. A arquiteta e o engenheiro que desenvolveram como seria a estrutura também escreveram um romance na vida real. A arquiteta Emanuele desenvolveu o material e doou ao município, e seu amado João, engenheiro, executou a construção. O que antes era um ambiente que faz parte da trajetória do relacionamento do casal, agora poderá ser um ambiente em que outros apaixonados possam compartilhar momentos. Muitas pessoas visitam praias fora de Garopaba e muitas delas não conhecem as praias de Garopaba. Muitas delas vão para lugares onde tem uma rua torta e vira um sinônimo lindo de turismo. O que a gente quer trazer para a nossa cidade, que a gente tem lindos momentos, lindos lugares, melhor dizendo, na nossa cidade. E o Mirante do Amor é isso, que ele possa vir aqui, eternizar e colocar um cadeado bem fechadinho e cuidar com o seu amor pro resto da vida. A ideia realmente é fomentar o turismo. E foi escolhido o nome do indicado para a direção de política monetária do Banco Central. Será Gabriel Galípolo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta segunda-feira, na capital paulista, 2 novos diretores para o Banco Central. Para a diretoria de política monetária foi indicado Gabriel Galípolo, que é atualmente secretário executivo do Ministério da Fazenda. Para a diretoria de fiscalização, o nome anunciado foi de Ailton de Aquino Santos, servidor de carreira do banco. Os nomes devem passar por aprovação do Senado Federal. O Banco Central tem no total 8 diretores, além do presidente. Segundo Haddad, os nomes já receberam um aval do presidente Lula. O ministro disse ainda que a primeira pessoa a considerar Galípolo para a função foi o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda deve ser ocupada por Dário Durigan. E agora voltamos a falar de notícias internacionais. A expulsão de diplomatas da China e Canadá é mais um capítulo da crise nas relações bilaterais entre os dois países. A China decidiu nesta terça-feira expulsar a cônsul do Canadá em Xangai, uma represália pela mesma medida ordenada por Ottawa contra um diplomata chinês acusado de tentar intimidar um deputado canadense, o que provocou uma nova crise entre os países. As relações entre as nações estão complicadas desde 2018, depois da detenção de um executivo do grupo de tecnologia chinês Huawei no Canadá e a detenção de 2 canadenses na China em resposta. Os 3 detidos foram liberados, mas as tensões continuaram. A China critica o alinhamento canadense à política dos Estados Unidos para Pequim, enquanto o Canadá acusa com frequência a China de interferência. A nova crise começou na semana passada depois que um jornal informou que o deputado conservador canadense Michael Chong e a família, que vive em Hong Kong, sofreram supostas pressões da China. O jornal destacou que Chong está no alvo dos serviços de inteligência chineses porque apoiou uma moção para declarar as ações de Pequim na região de Xinjiang como um genocídio contra os uigures, minoria em grande parte muçulmana. O Ministério das Relações Exteriores de Pequim classificou nesta terça-feira a cônsul canadense Jennifer-Lynn Lalonde como persona non grata e destacou que a China se reserva o direito de reagir com mais força. Vladimir Putin acusa o Ocidente de lançar guerra contra a Rússia. Ele classificou o ato como terrorismo. A fala ocorreu nesta semana em que a Rússia celebra a vitória sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira que o mundo está em um ponto de virada e que os países ocidentais desencadearam uma guerra contra a Rússia, antes de prometer a vitória durante o desfile militar na Praça Vermelha de Moscou. Putin também criticou as elites ocidentais globalizadas, acusadas de levar os povos a confrontos e de provocar conflitos sangrentos. Hoje a civilização está novamente em um ponto de inflexão. Uma guerra real foi lançada contra nossa terra-mãe, mas lutamos de volta contra o terrorismo internacional. Também vamos proteger o povo do Donbass e garantir a nossa segurança.
Depois do breve discurso do presidente, milhares de militares desfilaram na emblemática Praça Vermelha, com bandeiras russas e soviéticas. As celebrações organizadas a cada ano para celebrar a vitória contra a Alemanha nazista em 1945 acontecem neste ano à sombra da ofensiva de Moscou na Ucrânia, marcada por reveses sofridos pelo exército russo no campo de batalha. Executivo Federal e Judicial estão novamente em lados opostos na Argentina. Nesta semana, o presidente Alberto Fernandes atacou em rede nacional a Suprema Corte do país após a suspensão das eleições em 2 províncias onde se projetava a vitória da situação. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, acusou nesta quarta-feira a Suprema Corte do país de manipular os prazos eleitorais. Em rede nacional, o político de 64 anos criticou a decisão do tribunal de suspender as eleições em 2 províncias onde se projetava a vitória da situação, em uma escalada do conflito entre os poderes executivo e judiciário. A Corte Suprema de Justiça ha demonstrado uma vez mais. O Supremo Tribunal de Justiça demonstrou mais uma vez que é capaz de adaptar suas decisões às necessidades políticas da oposição e assim mais uma vez expôs seu caráter antidemocrático e seu profundo desrespeito ao regime federal que nos governa. E sua profunda desatenção ao regime federal que nos governa. Na terça-feira, o Supremo argentino decidiu a favor de uma medida cautelar apresentada pelos partidos locais vinculados ao opositor Juntos pela Mudança, liderado pelo ex-presidente Maurício Macri. Evidentemente, os juízes que aceitaram ser designados por decreto... Evidentemente, os juízes que aceitaram ser nomeados por decreto de Maurício Macri continuam a responder às suas ordens. Também não é por acaso que determinaram a suspensão das eleições, ao mesmo tempo que acontece uma sessão de julgamento político no Congresso Nacional, onde membros da Corte estavam sendo denunciados por suposta corrupção na gestão de recursos públicos. Membros da Corte por suposta corrupção no manejo de fundos públicos. A decisão da Suprema Corte foi tomada a 5 dias das eleições, que deveriam ser realizadas no domingo, em um ano que também terá presidenciais em 23 de outubro. O conflito entre poderes também ocorre em um momento em que estão em andamento julgamentos por suspeita de corrupção contra dirigentes da situação peronista, entre eles a ex-presidente e hoje vice-presidente Cristina Kirchner. O governo impulsionou uma reforma do judiciário por meio de leis que ainda devem ser analisadas no Congresso e que inclui a ampliação da Corte, que atualmente tem 4 juízes, depois que uma magistrada já aposentada não foi substituída. E a situação se complica na Argentina. O atual presidente já está pensando na reeleição, Tiago. Está de olho sim, né, Marcelo? E mediante a tudo que o país vem vivendo, bateu o desespero do atual presidente Alberto Fernandes. Parece que até o judiciário estranhou a possível vitória do atual alcaide e suspendeu, claro, para uma investigação. A Argentina vive uma crise sem precedentes. As reservas brutas cambiais do país, que é nosso vizinho, estão no mais baixo patamar dos últimos anos e o mais baixo desde que Fernandes é presidente. Há desconfiança no mercado de que as reservas líquidas argentinas internacionais já estejam abaixo de zero, ameaçando e comprometendo o pagamento de importações que são essenciais. No mercado, todos sabem que a Argentina é um mau pagador. Mas, mediante esse cenário, o presidente brasileiro pretende abrir crédito para a Argentina comprar produtos brasileiros. Sem garantias e com futuro incerto, Lula caminha para uma direção sem volta. É que, se for oficializado, é pouco provável que Los Hermanos paguem. É que Buenos Aires não tem acesso a dólares por vários motivos. Entre eles, 2 dos maiores calotes da história do mundo. Portanto, o score, da Argentina sinaliza bem a situação. O país é um péssimo cliente. Logo, se as importações ocorrerem, quem pode pagar a conta é o contribuinte brasileiro. Exatamente. É o chamado Fundo Garantidor, que nada mais é do que o dinheiro da União que deve ser utilizado para custear as compras argentinas caso o país não pague. No passado, não muito distante, isso já ocorreu. É que a prática de Lula, emprestar dinheiro aos companheiros,
já rendeu calote de mais de US$1 bilhão. Duvida? Pois é. Venezuela lidera com 681 milhões, Cuba com 238 milhões de dólares e Moçambique com 122 milhões de dólares, dinheiro do BNDES que foi para essas ditaduras, países governados por ideologia de esquerda, e atualizando aí, totalizando esse valor aí, chega a mais de 1 bilhão e atualizando para a moeda atual do real, a gente tem um rombo, né? Uma dívida. Esses países devem mais de 5 bilhões de reais. É claro que esse dinheiro a gente nunca vai ver, saiu dos cofres do governo, da União, dos bolsos do pagador de impostos, é muita grana. E se a política monetária internacional já falou que é difícil de ajudar a Argentina, o Lula tenta sinalizar, mas acho que houve um freio de Fernando Haddad, esse é um ponto positivo. O Haddad deve ter freado essa sinalização do Lula a ajudar a Argentina mediante esse fundo de reservas que já está negativo. Portanto, simplesmente, no português claro, é isso que a gente pode dizer. A Argentina pode comprar, pode importar produto brasileiro, mas a gente não tem nenhuma garantia de que eles vão pagar. Quem é que vai pagar a conta? O povo brasileiro. E eu acho que o Haddad sinalizou ao Lula que a situação é complicada, tanto é que Lula jogou para o BRICS, para o banco que a Dilma agora é a presidente, para que lá, entre Ocidente e Oriente juntos, para fugir da intervenção dos Estados Unidos, possam achar uma solução, ou que países, até mesmo asiáticos, possam de alguma maneira auxiliar a Argentina, porque acredito que o Haddad disse para o Lula que é um momento difícil para o Brasil arcar sozinho com o rombo que a Argentina está caminhando. É como tu disseste, né, cara? Já vimos não tão longe assim, em outros governos, do próprio presidente Lula, esse acontecimento. E o mais interessante que eu acho é o seguinte, aquela mania de querer arrumar a casa dos outros, sabendo dos problemas que tem dentro de casa. Não consigo realmente entender. E o governo do estado, por meio da Celesc, anunciou hoje o maior investimento na área energética de Santa Catarina. O pacote contempla investimentos até 2026. O aporte total será de 4,5 milhões de reais. Os valores, considerado o maior da história da Celesc, será investido na ampliação de subestações, instalações de novas linhas de distribuição, investimentos em média e baixa tensão. Em todas as partes de Santa Catarina teremos investimentos. São 21 subestações novas, 41 subestações com ampliações e novas linhas associadas. Há uma demanda reprimida, como o governador sempre falou, indústria, agropecuária, pequenas e grandes empresas querendo crescer. Existe muita demanda, nós fizemos um diagnóstico muito importante para ver onde estava a necessidade. A necessidade é no estado inteiro. Nós vamos crescer muito mais energia, mais recursos, mais empregos. Durante a apresentação do plano de investimento, foi lançada a terceira etapa do corredor elétrico catarinense. Com investimento aproximado de 6 milhões, esta fase do projeto prevê a instalação de mais 10 estações de recargas de veículos elétricos em todas as regiões do estado. Hoje você já consegue viajar desde o extremo sul ao extremo norte do estado, tem postos e nós estamos ampliando. Da mesma forma, você sai de Florianópolis até o extremo oeste, já com postos, eletropostos para abastecimento. E o que nós estamos fazendo, junto com o governador, é ampliar a oferta, colocar mais estações mais rápidas para poder carregar o seu carro, que é totalmente elétrico, com um tempo muito menor. É uma expansão necessária e uma oportunidade de negócio que a Celesc está investindo. Corredor elétrico também nós vamos fazer investimento para dar condições ao usuário, ao longo de Santa Catarina, ele poder abastecer o seu veículo. A Celesc está tratando de forma inteligente, está fazendo a engenharia desse projeto para ver como é que fica, quanto é que vai cobrar, como é que vai fazer a instalação no posto de gasolina, enfim. Mas é um corredor que vai ser realidade já em Santa Catarina. O governador Jorginho Melo participou do lançamento do programa. Ele falou sobre os investimentos necessários para o crescimento do estado. O estado de Santa Catarina precisa dar um salto em produtividade, em crescimento,
em poder dar condições às empresas de se instalarem aqui e de expandir o seu negócio. Hoje tem empresas que querem expandir o seu negócio e não tem energia com qualidade para poder tocar a sua atividade. Então, esse nosso programa, feito com competência pela Celesc, animado pelo governo do estado, nós temos a obrigação de dar ao empresário de Santa Catarina, seja da cidade ou seja do campo, porque hoje uma empresa agrícola, ela precisa de energia de qualidade, que ela tem diversos equipamentos que ela precisa tocar na sua propriedade. Então, a gente está indo ao encontro do desejo do que a classe empresarial de Santa Catarina precisa, que é ter garantia de uma energia boa para que eles possam ter previsão para fazer a instalação e a melhoria do seu negócio. E uma cidade do Pará vem ganhando destaque nos últimos anos pelo título de cidade com maior produto interno bruto per capita do Brasil. Esse crescimento é graças à mineração, mas o crescimento do garimpo ilegal preocupa a região. A cidade com maior PIB per capita do Brasil vive um boom nos últimos anos graças à mineração. No mesmo local convivem a mina de ferro S11D da Gigante Vale, uma das maiores a céu aberto no mundo, e, segundo lideranças locais, uma centena de garimpos. No meio do mato, escondida, fica a base de um grupo de garimpeiros. Precisa do pão de cada dia, né? Então aqui é uma área de garimpo que a gente tem que trabalhar, sempre tem que estar esperto, que é muito perigoso, para não se machucar, que corre muito risco, né? No chão, uma tampa de madeira de 1,40 por 1,40 metros é a porta de uma escavação de 20 metros de profundidade, onde os trabalhadores descem várias vezes ao dia pendurados em um arnês, preso a um cabo de aço, com uma broca na mão. Depois, a polia elétrica os traz de volta à superfície, com um grande balde carregado com dezenas de quilos de pedras brilhantes. A ilegalidade força os garimpeiros a ficarem sempre atentos às movimentações das autoridades. Fala que tá vindo, a gente fica preocupado, não tem sossego para trabalhar direito, cumprir o horário certinho. Qualquer hora, porque quem vai decidir? Qualquer hora pode chegar aqui, a gente tem medo toda hora. Segundo a Polícia Federal, a maioria dos garimpos é de cobre e a extração clandestina em Canaã tem como principal destino a China. Os garimpeiros criticam que a exploração legal seja reservada à Vale, que emprega 9 mil pessoas e mantém o direito de posse sobre a maior parte do subsolo na região, embora explore apenas 13%. Infelizmente, o nosso país ele tem muita burocracia, e onde os grandes conseguem, os pequenos trabalham e não conseguem, fica sempre na clandestinidade. Infelizmente é isso que acontece. Falta um pouquinho de vontade política por parte do poder municipal, estadual e federal. Eu acho que se unisse um pouquinho esses três poderes aí, daria uma grande alavancada na mineração artesanal para o pequeno minerador. Quando encontra garimpos, a Polícia Federal costuma incendiar as estruturas, inundar poços e apreender ou inutilizar motores. A Polícia Federal tem intensificado a fiscalização com operações na região, que constataram um dano ambiental gravíssimo, de grandes áreas de vegetação desmatadas e transformadas em enormes piscinas de lama com substâncias tóxicas a rios com severa mudança na cor da água. Um aumento drástico de deslocados internos, aqueles que fogem de casa, mas permanecem no país de origem, foi registrado em 2022. O alerta é de duas entidades para o monitoramento de deslocados e refugiados. Um relatório do Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno e do Conselho Norueguês para os Refugiados afirma que o acúmulo de crises forçou mais de 70 milhões de pessoas a fugirem de casa no ano passado. Um número recorde. Em 2022, 71 milhões foram registrados como deslocados internos, um aumento anual de 20%, em grande parte provocado pelas fugas em massa depois da invasão russa da Ucrânia e pelas inundações no Paquistão. O número de novos deslocados aumentou em quase 61 milhões de pessoas, algumas delas obrigadas a fugir em várias oportunidades, uma alta de 60% na comparação com o ano anterior.
O relatório global de deslocamento interno deste ano pinta um quadro bastante sombrio do mundo, já que estamos reportando o maior número registrado de deslocados internos. É praticamente o dobro do número que registramos 10 anos atrás e aumentou em 20% desde o ano anterior. As agências alertam que o número deve aumentar em 2023. No Sudão, os combates iniciados em abril já forçaram 700 mil pessoas a fugir para outras áreas do país. Ainda que muitos sejam forçados a fugir em várias regiões, quase 75% do total vivem em apenas 10 países: Síria, Afeganistão, República Democrática do Congo, Ucrânia, Colômbia, Etiópia, Iêmen, Nigéria, Somália e Sudão. E agora vamos saber como se comportará o tempo nos próximos dias. A massa de ar frio e seco que atuou durante a semana na região sul do país continua deixando as temperaturas baixas durante as manhãs e noites nos próximos dias. Como o sol aparece durante o dia, as temperaturas ficam elevadas, deixando as tardes bem proveitosas. Em Curitiba, neste domingo, o dia amanhece frio, com os termômetros marcando 9 graus, chegando aos 20 durante a tarde. Em Floripa, sol o dia todo e as temperaturas variam entre 14 e 24 graus. Na capital dos gaúchos, Porto Alegre, a variação fica entre 12 e 21 graus. Na segunda-feira, as características ficam parecidas. No Planalto Paranaense, Ponta Grossa marca 11 de mínima e 22 de máxima. No Vale do Itajaí, faz sol o dia todo. Em Blumenau, as temperaturas variam entre 13 e 24 graus. Na região central do Rio Grande do Sul, a semana inicia marcando 10 graus em Santa Maria. Durante a tarde, os termômetros chegam aos 22 graus. A tendência é que essas condições se mantenham ao longo da semana. No Pix News de terça-feira, você acompanha mais atualizações sobre o tempo na região. E considerado aí o segundo Natal do comércio, o Dia das Mães vem movimentando as lojas desde o início do mês. Em Santa Catarina, a expectativa de gasto médio está estimada em pouco mais de R$ 211. Em uma das principais datas do varejo, o presente representa a valorização dos momentos entre mães e filhos. E o comércio aguarda pela data com otimismo, buscando ampliar as vendas. Então, nossa expectativa está bem boa, né? Está alta, sim, principalmente para a data de amanhã, né? Que como a gente sabe que é de costume, principalmente nas datas comemorativas, sempre tem aquele filho ou filha que acaba deixando para a última hora, né? Então, a gente está realmente com uma expectativa bem legal para o dia de amanhã, que é o sábado, que antecede o Dia das Mães. Muitos vêm tudo procurar, estão gostando muito, tem bastante variedade, begônia, orquídea, rosas, tudo. E vai ser aberto sábado o dia todo e domingo de manhã, até meio-dia daí. O Dia das Mães já é no próximo domingo, mas o brasileiro tem fama de deixar tudo para o último momento. E na hora de comprar o presente da mamãe, não é diferente. Ainda não, estou em busca ainda do presente. Vai deixar para a última hora? Provavelmente. E pretende gastar mais ou menos quanto assim? Acima de 100 ali. Mas alguns já se anteciparam. Acabei de comprar agora. Acabou de comprar e gastou mais ou menos quanto? É R$100. R$100? Compramos. Sim, a gente comprou hoje. E gastaram mais ou menos quanto? Por volta de uns R$70, por aí. Uns 90. Um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito estima que 14 milhões de brasileiros devem comprar os presentes na véspera do Dia das Mães. No total, o comércio espera movimentar mais de 33 bilhões de reais. As pessoas vão estar na rua mesmo, vão estar nas lojas, né? Vai estar um movimento grande, principalmente em grandes centros. E a compra da internet, ela se faz automática e ela movimenta o comércio normal. Independente da pessoa estar indo na loja física, né? Ele pode comprar pela internet que aquele dono de loja vai estar ganhando da mesma maneira. O que nós precisamos é aumentar as vendas. E para aumentar as vendas, nós temos que ter capacidade de pagamento. E o que está acontecendo com o brasileiro é inadimplência. Está muito alta a inadimplência. Então, se a pessoa ou tem dinheiro
ela compra. Se ela não tem dinheiro, ela não vai conseguir comprar porque talvez esteja com o nome no SPC ou Serasa, como se diz, né? Que é o que controla aí essa parte do comércio. Mas a expectativa é que vai melhorar, mas a gente não tem data para isso. Não tem data, né? Então tem que se segurar, fazer campanhas, né? Aproveitar, no nosso caso aqui, o turismo. Temos um secretário de turismo bastante ativo aí no nosso município, né? Que traga bastante turistas para a nossa cidade e aproveitar daí esse turista que vem com dinheiro. Esse vem com dinheiro, ele vem e gasta e não está muito preocupado com valores, né? Então é isso, nossa cidade tem tudo para trazer turistas e turistas viram consumidores. Deixar para a última hora faz com que o consumidor não preste atenção em detalhes importantes, como fazer uma pesquisa de preços e marcas. A variedade dos produtos pode ser menor, mas o setor está preparado para receber os consumidores que deixaram para a última hora. As lojas que conseguiram se abastecer de mercadorias e tiveram condições de fazer uma boa promoção, elas vão ser beneficiadas. E dentre essas lojas, segundo a pesquisa, o vestuário. O vestuário vai ser o mais procurado. Depois vem bijuterias, perfumes e até eletroeletrônicos também que se dá para as mães, né, nessa época. Né? Então eu acredito que vai fomentar bastante o comércio, independente da região, se ela tem a shopping ou não tem a shopping, lojas pequenas e grandes, todas terão um bom movimento. Precisa estar aberto, né, até o máximo de horário possível, porque o brasileiro ele costuma sempre deixar para a última hora, até por esquecimento, até por outros detalhes que não dá para ir antes, né, ou saber o que vai dar de presente para a mãe. Em pesquisa encomendada pela FEComércio de Santa Catarina sobre a intenção de compras para o Dia das Mães, os catarinenses pretendem gastar em média R$ 211, um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior. A pesquisa apontou que a preferência dos filhos na hora de comprar o presente são roupas, perfumes, calçados, bolsas e flores. Para a mãe, eles estão gastando bem. Tem dos que levam bastante, daí é um presentinho menor, às vezes para uma porção, mas quando é assim para a mãe mesmo, eles gastam bem, 120, 180, 150. Tem tudo, porque tem variedade de todos os preços para todos. Tá? Final de semana chegando e chegou o momento da agenda cultural. Vamos conferir o que tem de novidade na área. Olá, sou Maria Fernanda Roxo e o Agenda Cultural de hoje é sobre arte, cultura, cinema e sustentabilidade. Vamos falar da mostra Encantos do Cinema Ambiental. Eu bati um papo com o Doti, que é um dos organizadores do evento. Ele contou que neste ano a mostra vai acontecer nos 3 municípios que compõem a Rota da Baleia Franca. Vamos conferir? Entre os dias 16 e 20 de maio, os municípios de Laguna, Imbituba e Garopaba vão receber um dos principais eventos de cinema do estado. Serão 5 dias de reflexão sobre o meio ambiente. A mostra surge com o objetivo de exibir filmes com conteúdos socioambientais, incentivando as produções regionais de cinema, atuando como um agente transformador da nossa sociedade. Nós temos produções das 24 obras cinematográficas que nós vamos exibir esse ano, entre curtas, médias e longas metragens, dos gêneros animação, ficção e documentário, são distribuídos por 6 países, são representados por 6 países, né? Então nós temos filmes da Espanha, dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Grécia, da Argentina, do Brasil, né? A grande maioria são dos filmes brasileiros, né? Então a gente procura fazer um recorte, né, dos filmes brasileiros e localizando os filmes regionais para fazer parte dessa mostra, né? Então nós temos um filme incrível que foi produzido pela Alana Meneghel e pelo Liberto, que é Onde Estão as Lavadeiras, que é um filme de Imbituba, muito bacana. E também nós temos representando a região lá de Bombinhas, né? Que é um filme Vida de Engenho também, que é um filme muito, muito bacana. Então, acho que a ideia é essa, né? De a gente dar vitrine para esses filmes também produzidos aqui na região, né? Para que eles possam ser assistidos, vistos e tudo mais.
As respectivas sessões serão em diferentes pontos culturais das 3 cidades. O festival, que possui classificação livre, também é inclusivo. O projeto conta com sessões nas APAES das 3 cidades. A gente trabalha com a democratização do acesso, ou seja, um evento exclusivamente, totalmente gratuito, né? E também a gente trabalha com a questão da acessibilidade. Então, a gente também exibe alguns filmes para deficientes visuais, auditivos. Então, tem filmes em libras, em audiodescrição, em legendagem descritiva. Então, eu gosto de dizer que é uma mostra para todos, sem exceção. A iniciativa conta com diversas atrações além dos filmes. E o Doti explicou tudinho pra gente não perder nenhum detalhe. 16 e 17 em Laguna, né? Nós teremos sessões no Cine Mussi, que é um cinema muito bacana de Laguna. Quem não conhece, eu acho que vale a pena ir lá conhecer, que é um cinema fantástico, de rua, totalmente restaurado. Depois nós temos sessões na PAI, e à noite, no dia 16, a gente faz uma sessão na rua, num projeto junto com a livraria Coruja Buraqueira, e a gente vai exibir os filmes do Centro Cultural, lá no Centro Histórico, de Laguna. No dia 17, a gente faz sessões também de manhã para os estudantes da rede pública municipal, no Cine Mussi, e à tarde a gente exibe na UDESC, né? Um filme bem bacana, Revolucionários, um filme bem legal, seguido de debate. E à noite, na verdade, eu acho que é a grande abertura, digamos, né? Porque vai ser no Cine Mussi, para o público aberto como um todo, e é o filme Regenerar, Caminhos Possíveis em um Planeta Machucado, um filme incrível também, que também vai ser mediado com debate, com vários convidados, convidadas para participar. Na quarta-feira, na quinta-feira, no dia 18, vai ser em Bituba. A gente vai fazer na Biblioteca Pública Municipal, lá da cidade, na PAI também, e à noite no Teatro Usina, com o filme Vidas de Engenho. Também vai ter uma participação bem importante das nossas convidadas, né? A diretora de cultura da cidade, Alessandra, a presidenta do Conselho de Políticas Culturais de Imbituba também, e a Marlene Borges também, que representa uma associação dos agricultores, né? Então vai ser um debate bem rico, e aí termina em Garopaba, nos dias 19, com sessões no Quilombo Morro do Fortunato, uma atividade de educação ambiental bem legal, ministrada pelo Rafael, do Viveiro do Macucu, e também, depois de uma sequência, no Quilombo também, vai ter uma roda de conversa com a Simone Poleto, que é da Bioconsciência, né? Para discutir o filme Vidas de Quilombo. Acho que vai ser bem legal. E na parte da tarde, a gente vai para o Luiz Carlos Luiz, com a exibição, né, a exposição do museu do Instituto Australis, e a gente vai levar os alunos da PAI de Laguna, de Garopaba, para essa exibição desse filme, né? Baleia Mágica, é um filme bem infantil, bem legal, e também depois no Luiz Carlos Luiz, também às 16 horas, a exibição do filme Mar Brasil, com a participação do Kiko Rigo, do Monitoramento Mirim Costeiro. E para fechar, na sexta-feira, dia 19, no Ser Humano Surf, um debate bem rico também, com o diretor, inclusive o diretor do filme vai estar presente, que Não é uma Escolha, que é um filme bem legal, que fala sobre a questão da alimentação, dos processos que aconteceram nos últimos 30 anos. É um filme bem interessante também. E, para encerrar, no dia 20, no bairro da Encantada, no Centro Cultural da Encantada, a gente acabou fazendo um mini festival, uma mini mostra lá, né? Porque a gente teve uma adesão muito grande do Grupo Comunitário da Encantada, então vai ter apresentações musicais, vai ter apresentação de dança, vai ter exposição fotográfica, vai ter oficina de origami, a exibição dos filmes também, e
E aí a gente termina no dia 20 na Casa de Cultura de Garopaba. Os filmes são para todas as idades. O evento é uma opção de entretenimento, possibilitando a criação de novas relações, além de proporcionar o acesso ao cinema ambiental, nacional e regional. Anota aí, entre terça e sábado você tem uma programação interessante na sua agenda cultural. Gostou da dica? Então não vá perder. E já sabe, né? Quando der, a gente volta. E essa edição do Pigs News fica por aqui. Obrigado pela companhia. Obrigado pela companhia, um excelente final de semana.